tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos falar de uma ação que já falamos por diversas vezes aqui no canal, no caso, o PayPal. Assim o que iremos efetuar no vídeo de hoje será primeiramente tentar perceber os motivos que têm levado a uma forte queda da ação, principalmente desde o início do ano 2022, e seguidamente, após essa análise, irei tentar explicar-vos e demonstrar-vos qual é o valor justo das ações do PayPal, na minha opinião, e para vos mostrar esse valor justo, irei recorrer ao método do Discounted Cash Flow. Sem mais demoras, vamos deixar para a minha tela para mostrar então as causas da queda e verificar também qual o valor justo da ação. Não percam! Já estamos então aqui na minha tela para iniciar a análise às ações do PayPal, mas antes de entrarmos na análise propriamente dita, gostaria apenas de deixar alguns pontos relativamente àquilo que tem sido a performance da ação nos últimos meses, particularmente desde o início do ano de 2022. E aqui de facto este gráfico é absolutamente demonstrativo do comportamento altamente negativo que a ação tem tido. Aqui nos últimos 12 meses podemos verificar que a ação já teve uma queda acumulada superior a 65%, o que é de facto muito significativo. E para além disso, se formos para o comportamento da ação desde o início do ano 2022, podemos ver aqui um dia onde claramente houve uma queda muito significativa do valor da ação. Essa queda teve a ver com a divulgação dos resultados relativos ao quarto trimestre de 2021 e particularmente ao guidance que o mercado considerou bastante desolador para o ano de 2022. Aqui genericamente temos os números em termos de guidance que a empresa apresentou a quando da divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 e genericamente ela apresentou e previu um crescimento de receita inferior em termos percentuais àquilo que tem sido a média histórica dos últimos anos, com um crescimento previsto entre 15% a 17%. Isto tem a ver aqui também em parte com um fator que tem a ver com a redução e com a saída do PayPal enquanto plataforma de pagamentos do eBay e, portanto, isto aqui de alguma forma irá afetar as receitas da empresa no próximo ano, excluindo esse efeito, o crescimento em termos de receita esperado seria entre 19% a 21%, mais em linha com aquilo que tem sido o histórico da ação. Depois, em termos de earnings per share, aqui as estimativas também foram de facto desoladoras, com um valor estimado de earnings per share entre 4.6 a 4.75. Isto face ao ano 2021 representa um crescimento entre 0 e 3%, que é de facto bastante curto, sendo o PayPal uma ação de crescimento e que tem apresentado crescimentos significativos dos seus earnings per share nos últimos anos, e para além disso estimou aqui um free cash flow de cerca de 6 mil milhões de dólares, o que acabou por ser, apesar de tudo, a estimativa menos má de todas estas que eu falei. Na sequência desta divulgação de estimativas, que foi de facto muito mal recebida pelo mercado, e tendo em conta que eu sou um investidor nesta ação, no caso do PayPal, eu elaborei aqui um método do Discounted Cash Flow, fiz aqui uma avaliação da empresa. O Discounted Cash Flow, genericamente, é um método financeiro de avaliação de empresas e, portanto, eu aqui efetuei este método, assumindo alguns pressupostos que já vos vou falar de seguida, para verificar se, considerando este guidance mais desanimador, se de facto o valor da ação do PayPal foi muito afetada ou não, e se comparando com aquilo que é o valor de cotação no mercado, se continua a ser ou não uma boa oportunidade de negócio investir nesta empresa. Portanto, eu assumi aqui alguns pressupostos base para este modelo. Desde logo, uma taxa de imposto de 17%. Eu considerei esta taxa de imposto, uma vez que a taxa efetiva esperada para 2022, que se encontrava no guidance, era um valor de imposto, taxa de imposto de 16% a 18%, e portanto eu assumi aqui o valor médio do intervalo. Depois assumi que após o ano de 2026 o crescimento dos free cash flows, que genericamente é o cash que fica disponível para distribuição ao acionista, é 2%, ou seja, após esse ano a empresa terá um crescimento médio anual dos seus free cash flows cerca de 2%, até à perpetuidade. Em termos de crescimento de depreciações, que também é um elemento importante para as projeções financeiras, eu considerei um crescimento de 6,5%, é em linha com aquilo que foi o crescimento de 2020 para 2021, e finalmente
eu consigo aqui uma taxa de desconto de 4,38%. O que é que significa esta taxa de desconto e como é que eu apurei? Genericamente eu fui ver qual é o custo do capital que o PayPal utiliza. E existem genericamente duas fontes de capital da empresa. Portanto, existe o capital próprio, que tem um determinado custo em termos de custo de oportunidade, que eu calculei aqui, chegando aqui a uma determinada percentagem. E para além disso também existe o custo da dívida, ou seja, dos empréstimos que atualmente o PayPal tem uma taxa de juros associada e, portanto, eu considerei aqui uma taxa de juro líquida, ou seja, uma taxa de juro considerando o efeito de imposto. Isto porquê? Porque, por exemplo, se vocês tiverem, como é o caso, uma taxa de juro média de 3%, isso envolverá custos financeiros que são dedutíveis para efeitos fiscais e, portanto, se vocês tiverem custo na DR, basicamente isso vai significar que em termos de resultado, o resultado para efeitos fiscais diminui e, portanto, aquilo que é o custo efetivo, o custo líquido de imposto, será menor do que a própria taxa de juros e é isto que aqui foi apurado neste custo de dívida. E, portanto, considerando aquilo que é o custo do capital próprio e do capital alheio da empresa, eu cheguei aqui a uma taxa de desconto que será muito importante aqui para as projeções financeiras. Também gostaria de referir que em termos de crescimento de receita, eu assumi que em todo o período o crescimento médio anual até 2026 será de 15% e é isto que está expresso nas projeções financeiras. Ou seja, se olharmos aqui para o revenue, para a receita anual, está aqui refletido o crescimento de 15% todos os anos, aqui nas várias fórmulas. Depois, se formos aqui para baixo, em termos de projeções financeiras, temos aqui também uma estimativa para o valor do EBIT, que genericamente são os lucros antes de impostos e de juros, e portanto aqui eu retirei o valor de 2021, a 31 de dezembro de 2021, que está no relatório que foi divulgado, os resultados foram divulgados. Cheguei aqui a uma determinada margem EBIT, no caso de 16,8%, e assumi que até 2026 a margem EBIT será sempre igual na empresa. Portanto, eu não assumi aqui nem quedas, nem aumentos de margem. Depois fui buscar aqui outros elementos. No caso, os impostos, aqui o valor de 2021 é contra a natura e, portanto, aquilo que eu fiz para os períodos seguintes foi considerar a tal taxa de imposto de 17%. Genericamente, aqui multipliquei o EBIT pelos 17% para chegar aqui a um valor do imposto. Relativamente às depreciações, eu assumi, tal como disse, o crescimento médio anual em cima e, portanto, todos os anos, até 2026, as depreciações irão aumentar 6,5%. Depois aqui esta linha de provisões acaba por ser um efeito non-cash, que eu fui retirar da DR do PayPal a 31 de dezembro de 2021 e assumi que este valor se manterá em todo o período até 2026, portanto será igual até 2026. E finalmente o CAPEX, ou seja, genericamente os investimentos que a empresa prevê fazer, eu assumi aqui sempre uma percentagem de 3% sobre o revenue, porque de facto no guidance de resultados para 2022 eles indicavam que a estimativa para o CAPEX será de um valor de 3% da receita. Considerando estes pressupostos então, genericamente para este período de 2022 a 2026, eu estou então em condições de apurar qual o valor do Free Cash Flow esperado. O Free Cash Flow, tal como referi há pouco, genericamente é o cash que a empresa gera anualmente, que está disponível para distribuição ao acionista e, portanto, acaba por ser aqui a métrica, obviamente, mais relevante. Aqui, genericamente, este Free Cash Flow consiste em partir do valor do EBIT, retirar o valor dos impostos que têm de ser pagos, portanto, uma determinada percentagem desse EBIT. Depois existem um conjunto de efeitos não cash, sem impacto em termos de cash, que se encontram na DR, que devem ser somados para obtermos o Free Cash Flow, no caso, as depreciações e as provisões, e depois o investimento que a empresa efetua todos os anos é um valor que deixa estar disponível para distribuição ao acionista e, portanto, deve ser descontado. E, genericamente, com base nesta forma de cálculo, eu apurei aqui para os vários anos, de 2022 a 2026, o valor do Free Cash Flow. No entanto, há aqui uma questão importante que tem a ver com o facto de, se por exemplo a empresa tiver um Free Cash Flow em 2026 de 8,4 mil milhões de dólares, no momento presente, fruto daquilo que são os custos de financiamento da empresa, esse valor, no valor presente, não vale os 8,3. E, portanto, nós tivemos aqui que descontar
tendo em conta esta taxa de desconto que está aqui em cima, descontar para o momento presente, ou seja, para o momento agora da análise, estes free cash flows. E foi aquilo que fomos efetuando aqui em baixo, nesta linha de free cash flow descontado, onde temos aqui os valores descontados em cada um dos anos e qual o valor que eles valem efetivamente no momento presente. Depois, há aqui outro impacto, ou seja, nós temos aqui as projeções financeiras até 2026, mas a empresa irá obviamente continuar a sua atividade para lá de 2026 e no limite irá continuar essa atividade até ao fim da história, por assim dizer. E portanto, nós apuramos aqui um valor dos free cash flows na perpetuidade, considerando um pressuposto muito prudente que os free cash flows irão crescer à taxa de 2% ao ano. Porquê é que eu considero um crescimento de 2% após 2026? Assumi que genericamente a empresa na prática não iria ter qualquer crescimento real da sua atividade e portanto o único crescimento seria pelo efeito da atualização de preços e assumi que esse efeito de atualização de preços irá no longo prazo tender para aquilo que é o objetivo da Reserva Federal Norte-Americana, que é uma inflação de 2% para a economia. E, sendo assim, apurei o valor dos free cash flows na perpetuidade. Mas este valor que está aqui é o valor que eles valerão em 2026 e, portanto, aquilo que eu tive que fazer foi descontar para o momento atual esse valor dos free cash flows acumulados na perpetuidade. Considerando o valor dos free cash flows descontados de 2022 a 2026 e considerando também o valor descontado na perpetuidade, chegamos aqui a um montante que genericamente, em termos financeiros, se chama o Equity Value. E depois, para apurarmos aquilo que é o valor da empresa, eu tive que deduzir a dívida, porque no fundo a dívida retira valor à empresa, e acrescentei aquilo que é o valor em caixa, que é os ativos que a empresa tem em caixa e equivalentes. E portanto, chegamos aqui a um valor do PayPal teórico de cerca de 321,5 mil milhões de dólares. Face à cotação atual, o que é que este valor de 321,5 mil milhões de dólares significa? Eu aqui, depois fui retirar, por exemplo, isto podem ver em vários sites, nomeadamente no Yahoo Finance, retirei aquilo que são as ações totais da empresa, os shares outstanding, e dividindo este valor pelos shares outstanding, cheguei ao valor justo por ação, considerando estes pressupostos, e cheguei aqui a um montante de 277 dólares. Comparando com a cotação atual da ação, temos aqui um potencial de valorização de 165%. Ou seja, genericamente, o que é que eu acho? Eu acho que, de facto, este guidance foi mal visto pelo mercado. O mercado ficou aqui um bocadinho receoso, mas aquilo que me parece é que mesmo num cenário aqui de alguns pressupostos relativamente prudentes, a ação tem bastante potencial. Se vocês quiserem eventualmente brincar um bocadinho com este fecheiro Excel, inclusivamente alterar alguns dos pressupostos para outros que vocês considerem eventualmente mais razoáveis, e assim verificar aquilo que é o valor justo na vossa opinião da ação do PayPal, vocês poderão aderir ao meu Patreon, onde se encontra disponível já este fecheiro Excel e onde vocês poderão ter acesso ao mesmo. Para além disso, no meu Patreon tem lá um post onde está também este Excel, onde eu tenho um fecheiro PDF, onde genericamente explico como retirei todos os valores que se encontram aqui neste fecheiro Excel e como é que eu calculei aqui algumas variáveis importantes, como por exemplo a taxa de desconto, de uma forma mais aprofundada face à que falei aqui no vídeo. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!